Senhoras e senhores, uma das questões mais comuns que eu vejo no balcão, inclusive você, né? Se você for um atendente e estiver vendo esse vídeo, idosos e pessoas de idade irem lá na farmácia comprar um medicamento e perguntarem qual a cor dele. Meu filho, eu quero aquele remédio da pressão, do comprimido laranja, do comprimido rosa, do comprimido vermelho. É uma questão muito comum, que acontece com muita frequência mesmo. Mas nós que somos balconistas, somos atendentes e farmacêuticos, estamos acostumados a lembrar do nome dos laboratórios, das cores das caixas e não da cor dos comprimidos. E é exatamente por isso que eu trago uma situação que infelizmente não teve um desfecho bom. Trabalhar com o público é uma maravilha. Às vezes eu queria ser motorista de ônibus que pega cachorro pra creche. Que olha, não dá. Mas que serviu como aprendizado e vai servir ainda como alerta que eu sempre faço em cada vídeo para você tomar cuidado com conteúdos que criadores despejam na internet, jogando pedras no nosso trabalho de lidar com o público na farmácia. Porque seria muito fácil eu gravar um vídeo atacando o meu trabalho, falando mal dele e não explicar certos detalhes, né, que passam batidos e, por consequência, envenenam pessoas que já trabalham na área e que acreditam que lidar com o público é o pior trabalho do mundo, mas não é. E pessoas que querem entrar para nossa área, ao verem esse tipo de conteúdo, simplesmente desistem, simplesmente jogam a toalha. E eu já falei várias vezes que eu não concordo nem um pouco com esse tipo de conteúdo, porque seria muito fácil eu gravar qualquer coisa e jogar na internet falando mal do atendimento ao público, mas nesse canal o meu compromisso é falar a verdade da minha área e não coisas inventadas, teorias malucas, que trabalham com o público, é o Bortil, é o pior trabalho do planeta. Não. Dito tudo isso, né, feito todo esse comercial, agora presta muita atenção nessa situação que eu trouxe hoje. São 8h15 da manhã, a farmácia abre às 8 e eu já me estressei com o cliente sem noção. E eu já vou contar pra vocês o que fizeram comigo já. Gente, veio um senhor, um homem, enfim, devia ter uns 56 anos. E esse senhor veio aqui na farmácia com uma receita e nessa receita, que é do posto aqui do lado, tinham 3 medicamentos. E ele me falou que ele tinha o primeiro, que ele não precisava e que ele só queria os outros 2 que estavam, né, embaixo. Fui lá, peguei os outros 2. São remédios pra pressão, são remédios baratos, R$6, enfim, R$7. E aí eu peguei pra ele e falei, você realmente não tem esse? Não tem esse, né? Ele falou, não tenho. Aí me deu dinheiro e eu fui pegar o troco. Quando eu tava pegando o troco, ele já foi abrindo a caixa dos remédios e já foi tirando o comprimido. E aí ele olha pra mim e fala, esse daqui eu tenho, é o outro que eu não tenho. Assim, o erro foi dele. Aí ele falou pra mim, é só você colar e me dar o outro. Aí eu falei que não tinha como colar, gente, por quê? Não tem como eu colar um medicamento e colocar na prateleira e vender para outro cliente com lacre violado. Inclusive, se você comprou já um medicamento, enfim, outra farmácia veio com lacre violado, não aceitem, tá? Não é para aceitar. Aí eu falei pra ele que não tinha como colar e que ele abriu, ele ia ter que pagar. Aí ele falou que não tinha como ele pagar um medicamento que ele não iria tomar e não ia pagar um medicamento errado, sendo que quem errou foi ele, tá? Foi ele, porque eu peguei as 3 opções, ele falou as que ele tinha ali, então se ele falou, tá falado. Ele falou que acha um absurdo comprar medicamento sem ver a cor do comprimido. E aí eu fiquei pensando, será que quando ele vai nas farmácias, ele abre e as pessoas colam e vende outro pra ele? Que, gente, não faz sentido pra mim isso. Uma coisa seria se eu tivesse pegado errado pra ele no medicamento e ele tivesse aberto por engano, mas não, foi ele que falou que era aquele. E aí eu fui e cobrei, ele ficou super bravo, jogou o remédio aqui no balcão, falou que não ia querer mais nada. Trabalhar com o público é uma maravilha. Às vezes eu queria ser motorista de ônibus que pega cachorro pra creche. Beleza, agora que você viu essa situação, vamos aqui entender parte por parte dela, para você perceber, assim como eu percebo, né, baseado na minha experiência com atendimento ao público na farmácia, e esta situação poderia ter tido um final bom, e não esse final estressante, onde o idoso, o cliente, pegou os medicamentos e jogou no balcão, né, da balconista, que ela poderia ter feito algo diferente para resolver isso. Um breve resumo aqui. Um idoso foi com ela comprar medicamentos de pressão alta, de hipertensão. Ele estava com uma receita com 3 medicamentos, só que ele falou que não queria o primeiro, ele queria só os outros 2. Até aí tudo bem. E o que ela fez? Foi lá na prateleira, pegou os 2 medicamentos que ele queria e voltou. E para ter certeza que ele não queria o primeiro, ela voltou a perguntar, seu fulano, realmente você não quer esse primeiro? Você já tem ele? E ele confirmou que sim. E aí ela voltou para pegar o troco, porque foi uma venda de dinheiro. Assim que ela voltou, ele já estava abrindo as caixas. Ao ver o comprimido de uma das caixas, ele chegou à conclusão que ele já tinha aquele medicamento que ele não queria mais, ele queria o outro.
E aí, o que ela fez? Ela, por ver o idoso abrindo as caixas, ela ficou brava, com certeza, isso é óbvio. Ela falou, como ele abriu o medicamento, ele tem que pagar. E aí ele argumentou que não ia pagar por um medicamento que ele não ia usar, e ela argumentou de volta, a situação inflamou, ambos ficaram muito estressados e com raiva. No fim, ele ficou tão bravo, ficou tão estressado que pegou os medicamentos e jogou no balcão. E aí eu fui e cobrei, ele ficou super bravo, jogou o remédio aqui no balcão, falou que não ia querer mais nada. Até chegar ao ponto do vídeo que ela fez aí, né, desabafando. Mas, analisando a situação de forma fria, baseado na minha experiência de lidar com o público na farmácia e no conhecimento que eu tenho de atendimento, existiam várias coisas que ela poderia ter feito que já poderiam evitar essa situação problemática bem no início mesmo. Tá, mas como assim, Felipe? Tu deve estar maluco, né? Como que a pessoa vai evitar um conflito desse? Se o idoso são pessoas arrogantes, pessoas chatas. Pessoal, isso aqui é o que eu mais ouço. E que só ouvem o que lhes convém. Como assim poderia ter evitado? Como assim? Poderia sim. Vamos por partes. No momento em que ela recebeu ele no balcão e que ele perguntou o seguinte: eu quero só o segundo e o terceiro medicamento, eu não quero o primeiro. Olha só o que eu faço muito e que ela poderia ter feito. Seu fulano, você tem preferência por laboratório? Ou tem algum laboratório que você já usa? Ao invés de simplesmente sair para atendimento e ir lá no fundo da farmácia ou ir na prateleira pegar um medicamento. Percebeu aqui a diferença? Se ela tivesse simplesmente perguntado: seu fulano, você tem preferência por algum laboratório? Você já faz uso, né, desse medicamento de algum laboratório? Eu uso Axê, eu uso Ara2, medicamentos para pressão, né? Eu tô aqui dando como exemplo. Você não acha que poderia já ter cortado isso na raiz? Reflita bem, porque é uma coisa que eu já concluí há muito tempo, depois de fazer vários atendimentos, de lidar com o público, de lidar com pessoas, no balcão, na farmácia, é que tudo bem que a gente não tem a obrigação de saber as cores dos medicamentos que as pessoas compram, mas a gente pode meio que gravar os laboratórios, o nome dos laboratórios, né? E aliás, a gente grava até de forma automática, para justamente evitar esse tipo de coisa. Embora tenha cores de medicamentos que a gente grava com mais facilidade, o famoso azulzinho. Yeah, boy. Fica a referência. E aqui eu aproveito o gancho para fazer mais um alerta para você. Tome muito cuidado com a imagem que você está passando no atendimento, com os seus gestos, com a forma como você fala, as informações que você fala, porque tudo isso, acredite, tudo isso influencia se o cliente vai ficar estressado com você, ou se ele vai ficar amável, vai ficar amigável. Aliás, eu batizei isso de presença de balcão. É um conceito que eu esmiuço, eu falo nos mínimos detalhes, inclusive eu trago bases científicas e acadêmicas no módulo 1 do meu curso Método BCA, que inclusive está lá no clube de membros. Ok, Felipe, mas por acaso existiriam outras formas de cortar esse conflito, de evitar esse problema na raiz? Claro que existia. Primeiro, como eu sempre falo, se você trabalha numa farmácia, numa drogaria, que o teu sistema permite você ver o histórico de compras dos clientes, bastaria que nesse caso você perguntar o seguinte: seu fulano, o senhor compra esse remédio todo mês? Eu sei que tem a diferença de remédio e medicamento, eu tô só sendo aqui mais didático. O senhor compra esse remédio todo mês? Aí ele fala: eu compro sim. Beleza, se o senhor compra todo mês, eu vou dar uma conferida aqui no seu histórico. Ou eu lá: comprei no mês passado. É esse? O senhor comprou a losartana, 50mg, do laboratório Axê. É esse mesmo. E aí, para confirmar, bastaria você ir na sessão, pegar a caixa e mostrar para ele: é esse mesmo que o senhor compra? É esse mesmo. Pronto, acabou. Enfim, pessoal, acreditem, pessoas de idade que fazem uso de medicamentos contínuos, principalmente para pressão alta e hipertensão, eles gravam a cor da caixa, eles sabem os nomes do medicamento, eles sabem os nomes dos laboratórios, aliás, só que eles decoram da forma que fica mais fácil para eles. Como por exemplo a cor dos comprimidos, comprimido branco, rosa, vermelho, enfim, azul. E senhoras e senhores, né, essa foi a análise dessa situação, porque esta é a minha missão aqui no YouTube, é desfazer essa visão negativa, essa visão distorcida, que só adoece quem trabalha com o público na farmácia, e que só envenena quem realmente quer entrar e construir uma carreira na farmácia, seja sendo farmacêutico, seja sendo balconista, porque, igual eu sempre falo, seria muito fácil mesmo, a gente ligar a câmera e contar o quanto o meu trabalho com o público é horrível, o quanto eu atendi muitos clientes arrogantes, clientes chatos, clientes mal-amados, mas esse não é o ponto. É duas coisas. E se existem criadores que trabalham na nossa área e que falam mal da nossa função, é porque ou eles entendem pouco, conhecem pouca coisa mesmo do nosso trabalho, principalmente de lidar com o ser humano, ou eles simplesmente odeiam o que fazem, coisa que não é meu caso. Por isso, né, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, que eu tô me esforçando aqui para trazer um vídeo por semana. E é isso. Aquele forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. E não se esqueça de comentar aqui, deixar nos comentários o que você pensa a respeito sobre a situação desse vídeo. Combinado? Aquele abraço.